Oi gente, eu sou a Milena, eu sou descendente de japonês e moro no Japão há 10 anos. E nesse ano me aconteceram coisas que eu nunca passei aqui. Vocês estão aqui comigo e querem saber da minha vida no Japão? Se inscreva no canal, curte e comenta que eu vou estar contando mais pra vocês. Então, bora lá! Para contar essa história, eu vou ter que voltar nos meus primeiros 6 meses, quando eu tinha acabado de começar a trabalhar nessa empresa multinacional. E foi aí que eu comecei com os primeiros desafios, que foi xenofobia por parte da minha líder, e não só comigo, como com todos os estrangeiros que trabalhavam lá. Ela obrigava a gente a fazer mais rápido e cada vez menos preocupado com os setos, seton e os negócios que aqui no Japão são regras de toda empresa, você fazer aquele cuidado, né, para você não se machucar no serviço. E ela meio que burlava isso, ela só queria que o trabalho fosse rápido. Então, ela não deixava a gente fazer no tempo correto, ela queria sempre mais rápido. E ela fazia a gente pegar peso e a gente acabava fazendo o que ela pedia, o que ela mandava, às vezes na base do grito, pra gente não perder o emprego e ainda mais que era começo. Então, muitas das vezes que eu aceitei o que ela mandava foi porque eu não queria acabar saindo logo no começo. Tá, mas por que você tá contando isso agora? O que tem a ver? É porque, quando eu tinha 6 meses de empresa, eu tive a primeira crise de nervo inflamado, segundo o médico, devido a peso excessivo e movimentos repetitivos. E eu fazia esses movimentos muito rápido, porque ela me cobrava muito de ser mais rápido, mais rápido. Então a gente fez isso e acabei se machucando a ponto de ficar 2 semanas de atestado médico para o nervo começar a desinflamar. Só que aí entra um porém, e eu vou contar para vocês. Ela me pediu para voltar antes para o serviço, antes de cumprir as 2 semanas de atestado médico, porque senão eles iriam me demitir. E daí para frente foi só para trás, porque eu voltei a trabalhar antes de cumprir com o meu atestado médico, que eu não queria perder o emprego. Então eu voltei. E aí a gente se juntou, fizemos lá um mutirão, todo mundo começou a reclamar dela e ela foi demitida. Então, tecnicamente, os meus problemas tinham acabado. Eu pensei que tinha, mas não acabaram não. O chefe que assumiu seguiu alguns padrões dela, que são padrões antigos, onde era considerado normal você obrigar o funcionário a fazer hora extra, você fazer pressão para ele trabalhar mesmo doente. E esses padrões foram acabando com a minha saúde aos poucos, sem que eu percebesse. E quando eu percebi foi mês 11, eu tinha ficado de atestado mês 7, 2 semanas. Mês 11 eu precisei ir no médico novamente, porque os sintomas tinham voltado e tinha voltado muito mais forte do que antes. E quando eu fui no médico, eu descobri a minha nova condição de vida, que aí foi meio que fatal, vamos dizer assim. Porque foi aí que tudo começou a mudar. Eu descobri que eu tenho hérnia de disco posterior na cervical que está empurrando a medula. E tudo se paralisou. Eu fui no médico dia 4/11, o médico me deu atestado de 1 mês e no dia 18/11 eu precisei retornar porque eu estava com muita dor e os remédios não estavam mais fazendo efeito. Foi aí que meu médico me disse que eu estava impossibilitada de voltar às minhas atividades de trabalho. Quando eu contei isso para a empreiteira, que estava muito fazendo pressão, que estava me cobrando, me mandando mensagem todo dia, mesmo eu mandando um atestado, eles queriam que eu voltasse. Foi aí que no dia 19/11, mesmo eu tendo atestado médico até o dia 4/12, porque eu ainda estou de atestado inclusive, foi aí que eles resolveram me demitir. E foi por isso que eu fui demitida. Porque eu fiquei doente de tanto trabalhar. E a conta de ficar doente no Japão é muito cara.
Aqui a gente paga o seguro saúde da empresa, a empresa desconta do salário e dá uma média de R$ 1.600 por mês de desconto. Era o que estava vindo para mim, pelo menos, de acordo com o meu salário e minha realidade. Tava vindo esse desconto e toda vez que eu tava indo no médico, eu tava deixando em torno de R$ 300. Eu vou colocar em ienes para vocês. E só pela consulta e pegar os remédios, fora o atestado médico, que gira em torno de R$ 120 a R$ 175, que é pago à parte do valor da consulta. Vocês estão entendendo o tanto que eu tava gastando? Eu tava gastando muito e não sabia o que eu tinha, porque eu venho fazendo essas consultas médicas periodicamente desde os meus 6 meses de empresa. E eu trabalhei nessa empresa por 1 ano e 6 meses. Então, vem vindo dos primeiros 6 meses pra cá, eu tô indo direto no médico. Um dos motivos que me deixou morrendo de medo de perder o emprego nesse momento. Por isso que toda vez que eles pediam pra eu voltar, eu acabava voltando. Porque eu tinha que parar pra ir no médico, pra ficar me recuperando. Só que financeiramente isso é um valor alto, então eu precisava ter um emprego, ainda mais esse emprego que me pagava bem. Eu vou gravar um outro vídeo falando quanto que eu recebia um mês e quanto que eu gastava para viver aqui no Japão. Então, se vocês gostam desse vídeo, também deixa aqui nos comentários se vocês querem ver ele aqui no canal. Tá, mas e agora? O que vai acontecer? Aqui no Japão existem leis, mas elas são muito superficiais ainda. Eu sei porque eu tenho uma amiga que a mãe dela se machucou na fábrica, caiu desmaiada, bateu a cabeça na linha e também foi mandada embora por conta de doença. E assim, parece meio frio. Eu não entendo muito das legislações de trabalho do Brasil, mas eu acredito que é bem diferente das daqui, porque eles têm um jeito mais frio e um jeito mais superficial de lidar com essas coisas. Falei tanto que agora eu vou tomar um café, né? Porque só um café pra relaxar agora. Gente, não pense que eu tô lidando muito bem com isso, porque pra mim, nos primeiros dias foram um choque. Eu adoro esse café aqui, ó, o Rainbows. Foi um choque, foi uma fase de muito medo, mas é isso. É a realidade, né? E a gente fala a realidade nesse canal. Fora que, para você entrar na justiça atrás dos seus direitos, você vai ter que investir muito em advogado. É um valor muito alto. E as chances de você ganhar ainda são baixas, porque aqui eles fazem uma supervisão bem minuciosa, porém essa quensa supervisão, ela favorece sempre o lado japonês. E eu sei que esses assuntos são polêmicos, é uma das coisas que demorei muito para gravar esse vídeo. Eu já gravei 3 vezes desse vídeo, mas eu ainda não sabia explicar de um jeito mais leve acontecendo aqui. Porque é um assunto que muitos brasileiros passam pano, sofrem, apanham da vida aqui do Japão, ficam impossibilitados e preferem esconder e, por vergonha, preferem não comentar do assunto. E, inclusive, essa pressão que os chefes, os líderes fazem para você voltar a trabalhar, ameaçando você a perder o emprego, aqui é muito comum, é o famoso Pawahara que eu já contei para vocês, é o assédio de poder. E o medo, porque nós somos estrangeiros, as nossas vagas em indústria é sempre fábrica, onde vai te pagar mais, você vai ganhar por hora, e é onde você vai poder fazer zangyou até morrer e poder guardar o tão sonhado dinheiro, porque o custo de vida é caro. Então, querendo ou não, se você quer guardar um bom dinheiro, você tem que entrar no pique de fazer as horas extras. E é aí que eles usam da gente, porque eles veem que a gente necessita do trabalho, então eles ameaçam você perder o que você tanto precisa. E
essa pressão, tudo também se dá ao fato de que, se eles te demitem, a chance deles ficarem manchados numa Hello Work ou qualquer outro processo que a pessoa pode ir atrás deles é muito grande. Então, eles preferem fazer pressão, falando que você tem que voltar, mesmo que você esteja doente, mesmo que você tenha testado, ou que você tem que fazer as horas, porque eles querem achar um jeito de te abalar emocionalmente para você se demitir, para você acabar saindo com uma mão na frente e outra atrás. E esse não foi o meu caso, porque por mais que eu estava sofrendo muito de dores, eu conversei com eles e eu falei para eles assim: eu sei o que vocês estão fazendo. Dos 10 anos que eu moro no Japão, 8 foi só trabalhando aqui no Japão. Então, eu sei que essa pressão é para eu pedir minhas contas, mas eu não vou pedir. Então, se vocês não estão querendo guardar minha vaga, vocês me mandam embora, me dão todas as minhas papeladas, escrita o motivo da demissão, que eu vou atrás dos meus direitos para receber o meu seguro, para conseguir manter a minha qualidade de vida aqui no Japão, como eu já disse, que é um custo alto, não dá para ficar sem ganhar nada. Então, foi assim que foi feito, foi assim que a gente chegou numa conclusão e eles me demitiram. E vocês devem estar se perguntando. Vamos esperar ele passar. Obrigado. E vocês devem estar se perguntando, mas o que você vai fazer agora? E para mim, Deus tem um plano. Eu acredito muito que as coisas que acontecem assim do acaso é sempre um caso de Deus. E Ele sabe o que eu poderia suportar. Eu posso suportar parar agora, ainda jovem, cuidar da minha saúde, cuidar dos meus limites, estudar, buscar um futuro melhor. Eu posso parar para me desenvolver, mas eu não poderia parar e, quem sabe, ficar aleijada ou ficar sem o movimento do pescoço, do ombro e do braço esquerdo, como era o que estava acontecendo nas minhas crises, que eu perdia totalmente o movimento. E isso me deixa com muita... eu não vou chorar não, não vou chorar. Com muita gratidão olhar dessa forma, porque quando aconteceu, eu fiquei me perguntando, mas por que comigo? Por que eu, Senhor? Por que essas coisas acontecem? Mas hoje eu posso dizer que essas coisas estão acontecendo comigo, porque Deus quer o melhor de mim, Ele não quer que eu fique lá e eu prefiro acreditar nessa intuição e acreditar nisso, do que ficar me martirizando também. Mas eu vou me dedicar muito mais agora na produção de conteúdo, a agitar minhas redes sociais, aqui o YouTube. Vamos fazer esse YouTube crescer e vou continuar buscando entender o meu corpo, a minha saúde, estipular limites físicos para que isso não piore minha condição, minha hérnia. E também retomar os meus estudos que estavam paralisados por conta de falta de tempo, de tanto que estava trabalhando nesses últimos anos aí de Japão. E é isso, se você gosta desse tipo de vídeos, gostou do que eu falei aqui, quer continuar sabendo um pouco mais da minha história, continuar sabendo um pouco mais do Japão, do cotidiano, se inscreva no canal, curte, envia para alguém. Às vezes as pessoas aqui passam por isso também, mas elas ficam com vergonha de pedir ajuda e também elas ficam com medo de falar do país e alguém julgar, falando assim: por que você não volta então, já que aí tá ruim? Porque é isso que a maioria das pessoas bem ignorantes pensam isso. E não é simples a vida da gente como imigrante, como descendente. Não é só escolher um país. A gente tá aqui, a gente sente falta do Brasil. A gente tá no Brasil, a gente sente falta daqui. Porque a gente não é inteiro em nenhum dos dois. A gente é metade japonês e metade brasileiro. Então é difícil você falar assim, volta pro seu país, porque o nosso país é os dois. E, enfim, é isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande beijo, se inscreva no canal e tchau!